Saúdos, amados irmãos, esta tarde, com a paz imaculada de nosso Salvador Yahushua HaMashiach, que a bênção eterna seja sobre todos nós. Quero chamar a atenção dos amados irmãos para a mensagem, o texto devocional da mensagem desta tarde, que tudo é possível ao que crer. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21, é o texto que vamos ler, 17, 14 a 21. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem aproximou-se de Yahushua, ajoelhou-se diante dele e disse: Rabi, tenha misericórdia do meu filho, ele é epilético e sofre de ataques tão terríveis que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus talmidim a fim de que eles o curassem, mas eles não puderam curá-lo. E Yahushua respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Yahushua repreendeu o demônio, e o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os talmidim aproximaram-se de Yahushua em particular e perguntaram-lhe: Rabi, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Ele disse: porque vocês têm pouquíssima fé. Pois, em verdade lhes digo que se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: sai daqui e vai para lá. E ele iria, e nada lhe seria impossível. Mas essa espécie de demônio não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Que o Eterno nos ajude, nos abençoe, nos dê compreensão da sua palavra esta tarde, em nome de Yahushua. Amado, como nós lemos o texto inicial do estudo, a mensagem desta tarde, do estudo desta tarde, quebrar os irmãos a ser a nossa fé, nossa confiança. Nós sabemos que é a fé que temos no Salvador, é a fé que temos no nosso o Criador dos céus da terra, que nos proporciona grandes coisas em nossas vidas. Aquele que tem fé, que possui fé, ele pode transpor todas as barreiras, pois tudo lhe será possível, segundo a palavra que fora dito. A palavra está escrita em Marcos 19, ou 9, 23, diz-nos aprendizes: tudo é possível ao que confia, ao que crer. Aquele que tem fé, tudo lhe é possível. Sem fé, nada nos será possível. Então precisamos ter fé, confiar que aquilo que pedimos, o Eterno nos dá. Que almejamos, o Eterno vai fazer nos alcançar. Agora também é necessário sabermos que é necessário preencher os requisitos em relação à nossa fé, para que a nossa fé seja atendida. Porque a nossa fé é respondida mediante a aceitação do Eterno de nossa pessoa, de nosso ser, de nossa vida. Caso o Eterno não nos aceite, não haverá resposta em nossas orações. Pois em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: e sem fé, sem a confiança nele, é impossível agradar ao Altíssimo. Veja aí que sem fé, vamos agradar a ele, sem agradar a ele, ele não vai nos responder às nossas orações, ele não vai nos abençoar, ele não vai nos proteger, ele não vai nos guardar, ele nos vai fazer sermos homens e mulheres bem-aventurados. A fé precisa ter um objetivo. Você vê que a fé daquele pai, daquele garoto epilético, ele tinha um objetivo, o objetivo daquele homem ali era ver seu filho curado. Ele já tinha levado ele a seus discípulos, aos talmidim, mas eles não puderam curá-lo. E eles interrogaram mais tarde a eles, o Mashiach, eles perguntaram ao Mashiach por que não tinham podido fazer isso. E o Mashiach foi muito claro quando o Mashiach respondeu para eles: olha, vocês têm pouquíssima fé, pode fazer muito pouca, vocês não têm fé, geração incrédula, perversa. Vocês não têm fé, até quando eu vou estar com vocês? Então vocês precisam buscar meios de vocês resolver esses problemas, sem eu estar aqui, mas pela fé. Como ele disse isso para eles. Então ele disse ainda a eles que aquele acontecimento ali era uma coisa que acontecia mediante duas coisas que ele mencionou ali: a força da oração e do jejum, não do jejum e da oração.
Mas mesmo da oração, ele diz que a oração, ela é atendida quando o jejum quebranta as nossas forças carnais, para entrar em comunhão com o Eterno até nos responder. Então vimos aí que a nossa fé precisa ter um objetivo. A fé objetiva aquele número era curar seu filho. E agora nós perguntamos, qual é o objetivo da sua fé? Em que se baseia a sua fé hoje? Por que você hoje crê? Que hoje você está na congregação? Que você hoje está buscando? E está buscando o que na congregação? Assim, o seu objetivo é a salvação? Não, porque é com a palavra, é pela fé, é buscando o Eterno que vamos ser salvos, sermos salvos. Mas se o objetivo for outro, e não a salvação, o objetivo sem obediência, estamos perdendo tempo. Então precisamos ter certeza de que a nossa fé é verdadeira e que a nossa confiança em algo nos leva a manter bem no que temos aprendido, manter nós firmes naquilo que temos aprendido. Então nós vamos aprender a ter fé, a obedecer a palavra. E quando isso acontece, nós, segundo a doutrina de algo, nós passamos então a exercer nessa vida a fé. A fé começa a aparecer imprevisivelmente, onde você nem espera que vai acontecer um milagre. Você tendo confiança, tendo intimidade com o Pai, você vai recebendo as bênçãos, onde você menos espera, a bênção vai chegar. Porque a fé, mediante a doutrina do que nós aprendemos dada pelo Mashiach, doutrina de algo, é a única saída para que alcancemos a vida eterna. Quer dizer, não nosso objetivo maior. Nós temos objetivo de ir para a igreja e tudo mais, mas o objetivo maior. E por que não dizer o principal objetivo de irmos para a igreja, para a congregação, de buscarmos a fé em Yahushua, é a nossa salvação, a nossa vida eterna, né? A nossa vida eterna. Então, mas só que para isso nós não podemos ter uma fé de qualquer jeito, uma fé misturada com o mundo, uma fé firmada nos nossos pontos de vista carnais. Não. Essa fé precisa ter um objetivo e um grau de comunhão com o Pai Celestial que vai responder às orações. Então veja aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, diz o seguinte, Hebreus 10, 35 e 36. Portanto, não percam a confiança, pois ela trará consigo uma grande recompensa. Quer dizer, a confiança, a nossa fé, ela tem uma recompensa. Quando nós temos a fé no Eterno, que Ele nos resolverá os problemas, que Ele nos abençoará, então nós teremos aí a recompensa. Não será um trabalho em vão, né? Mas vocês precisam ter paciência, através da qual vocês poderão fazer a vontade do Eterno, para que vocês possam alcançar a promessa. Então, uma coisa acontece na vida de muitos crentes, falta de paciência. Tem pessoas que pedem uma bênção ao Criador hoje e já quer que ele tenha respondido ontem, né? Então precisamos aprender a pedir, mas também precisamos aprender a esperar para aprendermos a receber. Talvez pedimos algo eterno hoje que não seria bom para nós hoje, e o eterno só vai dar quando aquilo ali for bom para nós. O bom porque não seria bom para nós hoje, pastor? Porque nós estamos pedindo algo que não está sendo vontade do Pai, ou seja, nós não estamos em comunhão com Ele, e aquilo, se Ele nos der, a nossa fé vai ser toldada, vai ser manchada com a nossa vida promíscua, a vida de pecado, a vida de desobediência. Então precisamos ter uma vida em comum, de comunhão com o Pai Celestial, para recebermos, para termos essa certeza de receber dele o que pedimos. Então nós pedimos a Ele segundo a sua vontade, e a palavra diz que aí Ele nos ouve. Sabe, a Bíblia nos declara que o Eterno não ouve ao pecador, mas se o tal pecador teme a Ele, faça a vontade, a esse Ele ouve. E a esse é dada a promessa. Então aí é o cuidado do pregador aos Hebreus, dizer o seguinte: portanto, não percam a confiança, não percam a fé. Você não pode, um crente sem fé, ele não tem nada. A falta de fé elimina toda a capacidade dele de ser salvo. Ser salvo e ser abençoado. Pois ela trará, quer dizer, a fé, a confiança que temos nele, consiga uma grande recompensa. Mas vocês precisam ter paciência, através da qual, quer dizer, peça paciência, que não é sentado, braços cruzados, para que isso não aconteça não. Pela cabeça não. É porque se eu peço hoje, aqui, na qual vocês poderão fazer a vontade do Eterno, para que vocês possam alcançar a promessa. Ó, essa
essa paciência aqui, não é ficar sentado numa cadeira, numa cama, em algum lugar, esperando que a bênção chegue, não. 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, não. Essa paciência aqui é enquanto nós estamos nos preparando para recebermos a bênção. Muitas vezes nós pedimos algo para nós hoje, mas não estamos preparados para receber. Então, é eterno, quer que nós tenhamos paciência, busquemos servi-lo, faça sua vontade, para que aí ele possa atender nosso clamor e dar aquelas bênçãos que nós temos pedido por meio da oração, mediante a fé que temos em seu imaculado nome. Nossa confiança em Yahshua é a única arma preparada por Yahweh para vencermos o mal e permanecermos no seu amor. Portanto, devemos estar atentos ao que nos diz a palavra do nosso Criador. Quer dizer, que não há outro meio de nós termos a confiança de vida eterna, de receber do eterno poder, não tem outro meio a não ser a confiança, a fé em Yahshua, né? O Hamashia, nosso Salvador. Então, não existe o meio. Então, mas o que precisa? Devemos estar atentos e nos apartarmos do mal, né? Porque é a única, a nossa fé é a vitória que vence o mundo, né? Ou seja, é a nossa força que vence o mundo, perdão. A nossa fé é a nossa força que vence o mundo, a força eterna em nós que vence o mundo. É ali onde está o êxito de nossa luta, onde é que está o triunfo de cada um de nós. Aí vamos triunfar nas nossas lutas por meio da fé que temos tido no próprio Criador, através do Mashiach, nosso Redentor. Então, aí vai nos levar a vencer o mal, né? Vamos vencer o mal por meio da fé. E aí, daí, quando nós vencemos o mal, temos condições de permanecermos no seu amor. Portanto, devemos estar atentos, né, para que isso aconteça, porque nos diz a palavra aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Que nos diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Vamos ler o texto. Por fim, fortaleçam-se unidos ao Eterno, ligados na força do seu poder. Reviste-se de toda a armadura vinda do Eterno, para que vocês possam permanecer firme contra as armadilhas de Satã. Então vimos aqui, amados, que por fim fortaleçam-se unidos ao Eterno. Quer dizer, é um meio exigido dentro da palavra para que nós possamos receber a bênção através de uma perseverança, através de uma paciência, através das nossas petições, nossa fé que temos no Mashiach. Precisamos estar ligados, unidos ao Eterno. Como é que eu me uno ao Eterno? Quando eu estou obedecendo a Ele, quando eu estou obedecendo segundo a sua vontade. Então, ele diz que nós estamos ligados ao Eterno, unidos ao Eterno e ligados na força do seu poder. Aí, no versículo 11, ele vai dizer para nós o seguinte: revistam-se de toda a armadura vinda do Eterno, para que vocês possam permanecer firme contra as armadilhas de Satã. Olha, como é que eu vou permanecer firme contra as armadilhas do inimigo, Satanás? Como? Quando eu estiver revestido com toda a armadura do Eterno. Então, como é que eu vou estar armado com a armadura do Eterno? Quando eu estiver andando unido ao Eterno, unido ao Mashiach, fazendo a sua vontade, praticando o bem, apartando do mal. Então agora, tudo que eu pedir, por meio da minha fé, eu vou receber. Porque, na verdade, a fé ela é imprevisível para nós, a maneira dela ser. Não sabemos como é que o Eterno age, sabemos que oramos e Ele responde. Nós não nos conhecemos lá de medicina, oramos ao enfermo e o enfermo fica curado. E não sabemos como é que isso aconteceu. Agora sabemos que o Eterno trabalha mediante a comunhão do elemento homem humano com Ele. Pois aí é onde o Eterno passa a agir. Quando nós temos uma comunhão íntima com Ele, Ele passa a agir na nossa vida. Então vimos aqui que o agir do Eterno por meio de nossa confiança é algo de nossa fé, é algo que só compreendemos quando alcançamos de receber a bênção. Quer dizer, tem coisas que vai estar trabalhando e você não compreende, você não entende. Então somente, até às vezes pensa que ele não está te ouvindo, que ele está calado, que ele não te deu atenção, mas é justamente nesse horário, nesse tempo, que ele está trabalhando em teu favor. Então só vamos entender esse agir dele quando recebemos a bênção pronta em nossas mãos.
As pessoas vêm, às vezes vêm para a congregação, para a igreja, às vezes tornam até membros, às vezes se batizam, às vezes ouvem a palavra com tanta atenção, presta bastante atenção ao que é dito pelo pregador, pelo pastor, pelo ensinador ali, e às vezes até se emocionam, mas ao sair dali não leva consigo o propósito de mudança. Então o agir da palavra em nós é mudar, é nos mudar de ímpio para planificado, de homens maus para homens bons, de filho de Satanás para filho do Altíssimo, por meio da fé que temos em nosso Salvador. Então, se você ouve a palavra, como ouve qualquer outra coisa, sai dali com uma banalidade de vida tão grande que muitas vezes vai e não volta mais. E outros voltam se houver enganos, se houver iscas, né? Isca para enganar a pessoa que provavelmente vai voltar para esse tipo de trabalho, né? Então, mas isso acontece porque ele vai voltar e nunca vai ter um propósito definido de vida eterna, porque isso não é ensinado. É ensinado prosperidade, vupu-vupu, vamos lá, é o caicai, vamos ensinar isso. Mas a palavra do Criador, para manter você de pé para a salvação, isso não está sendo ensinado nas igrejas. Os pastores estão cada um correndo em busca da sua própria ganância, visando o seu próprio, aumentar o seu número de ovelha, porque quanto mais ovelha, mais leite, quanto mais leite, mais queijo, mais manteiga e mais cabrito também, né? Então é o que estão trabalhando hoje em prol disso. Porque a palavra diz que cada um corre em busca de sua própria ganância. A palavra diz que quando o homem começa a andar junto ao seu Criador, andar junto ao Mashiach, procurando fazer a sua vontade e firme contra as astúcias do maligno, quando ele está revestido da armadura do Eterno, então ele passa a viver sobre o reino do Eterno, a ação do Eterno, por meio da nossa fé e da nossa confiança. Então, algo que nós não vamos compreender isso aqui, nem em tempo algum, porque o Eterno vai agir em nós conforme o seu querer. Quando o homem não escolhe se ao Criador, ele vai andar no seu próprio caminho. E isso acontece porque o homem tem o direito de escolher aquilo que ele acha que lhe que lhe convém mais, que ele acha que é melhor para você, ele vai escolher. Ele tem esse direito dado pelo próprio Criador. A criatura tem esse direito dado pelo próprio Criador, de escolher o que lhe bem parece. Se escolher bem, temos sempre falado isso, se escolher bem, bem será. Se escolher mal, misericórdia aquele que escolher mal. Não é verdade? Então, nós vimos agora que daí para frente, o homem ele vai tomar um destino segundo a sua visão mental. O homem passa a usar a liberdade dele, a liberdade de servir ao Criador, a liberdade de escolha. Ele passa então, ele é oferecido para exercer a sua vida de libertos do Criador, e ele, por não conhecer, por ele não aceitar, estar em comunhão com o Pai, aceitar a obediência, o que aconteceu com ele? Ele passa a exercer uma libertinagem de vida. Ele passa a não viver mais a liberdade que o Eterno lhe deu, mas ele passa a viver uma libertinagem. O que é libertinagem? É a pessoa achar que é liberta sem ser. A pessoa está na igreja, liberta, dizendo, eu estou liberto disso, liberto daquilo, liberto disso, aquilo. Mas quando você olha para essa pessoa, a pessoa está cheia de laços, terrível, está no aramanhado, que parece uma telha de aranha na vida da pessoa. Então a pessoa não sente, porque ele acha que está liberto, quando não está. E isso é um chamado pecado da presunção. Você presume ter uma coisa e, na verdade, não a tem, ou então tem outra. Então, quando o homem não consegue andar, usar, proceder dentro da liberdade que o Eterno lhes ofereceu para exercer a sua vontade, então este homem passa a usar a sua libertinagem, tentando servir ao Criador e ao mesmo tempo servir a criatura, algo que, segundo a Escritura, é impossível. Em Mateus capítulo 6, versos 4, diz para nós o seguinte: ninguém pode servir a dois donos, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir ao Criador sendo escravos do dinheiro. Então encontramos isso porque a pessoa às vezes está buscando algo para receber pela fé, mas põe o dinheiro na frente. Então o fundamental é uma fé que funcione de acordo com as condições do seu monetário, a sua finança, do seu dinheiro, as suas condições financeiras.
E aí o Eterno não opera, deixa que você entregue o seu próprio caminho, para que você opere segundo o seu dono, segundo o dono, que é o dinheiro. Você está servindo a outro, não é o Criador. Então isso é possível, que a maioria, isso não é possível, o homem servir a dois criadores, mas é justamente o que a humanidade tem feito. E isso a humanidade faz, que é tentando querer ser salvo, ir para o céu, querer servir ao Pai Celestial, mas não larga de servir ao mundo, ao dinheiro, à ganância, à carne, os prazeres da vida, não larga. Porque as pessoas estão tão presas no sistema da carne, que eles acham muito difícil se libertarem para servir ao Criador, espírito e em verdade. Então, é preciso nós examinar as Escrituras e o homem ter essa consciência de que se ele serve, ele não pode servir a dois, ou ele serve a um ou serve a outro. Ou ele serve ao Criador espírito em verdade, ou ele serve ao mundo segundo a sua carne, segundo os seus interesses carnais. Sabendo que, de acordo com a sua escolha, ele vai receber o seu galardão. Pois está escrito, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas eles fazem isso por quê? Instruídos por líderes religiosos, que se dizem sábios, mas são desprovidos da verdade. Por lhes faltar a presença do Espírito da verdade, que é o Espírito lá do Pai Eterno em suas vidas. Então, quando a pessoa tem o Espírito da verdade em si, tem o Espírito Eterno em sua vida, o Pai Celestial, então ele é guiado nessa verdade, ele é ensinado nessa verdade, é orientado nessa verdade, então ele é liberto por essa verdade. Então vimos aqui em João 16:13, diz o seguinte: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Quer dizer, por que os homens hoje alardeiam, as igrejas hoje alardeiam, os crentes alardeiam, estarem cheios do Espírito Eterno, chamando de Espírito Santo, e falam línguas, sapateiam, têm visões, têm profecias, têm revelações, têm adivinhações, e tudo isso, mas não são guiados na verdade. Então, quem está levando eles, quem está ali instruindo eles? É um Espírito que não lhes guia na verdade, porque o Espírito da verdade guia o homem toda a verdade. As pessoas estão fazendo tudo isso, mas ouviram mentira, estão crendo no ídolo, que é uma mentira tremenda, uma mentira de Roma. Eles estão crendo no mandamento espúrio, no caso, criado por Roma. Eles estão crendo num Deus que eles adoram, dividido em três pessoas, que também é uma mentira criada por Roma. Então eles estão agora crendo no nome falso do Pai, no nome falso do Filho, e acima de tudo, crendo no batismo com o Espírito Imaculado do Pai, que não existe, crendo em umas línguas que também não são verdadeiras. Então vejo que dentro desse contexto de pessoas que creem, dizem que estão cheios do Espírito Santo, existe tanta mentira, mas é tanta mentira que a verdade desaparece. E não pode haver mistura da mentira com a verdade. A mentira é treva, a verdade é luz. E não pode haver comunhão da luz com as trevas. Você não pode servir a dois donos, não pode servir a luz e as trevas ao mesmo tempo. Então, o que diz o texto aqui de Johannes 16:13? Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Por que os homens que dizem ser cheios do Espírito vivem tanta mentira? 1 Johannes, capítulo 2, versículo 4, diz que aquele que diz que conhece o Eterno e não guarda os mandamentos é mentiroso, ele não tem verdade. Então, gente, vamos abrir os olhos, vamos ser racional, vamos ter um raciocínio, buscar a nossa mente funcionar um raciocínio espiritual, para compreender que, na verdade, quem não guarda o mandamento do Pai, quem não obedece a sua palavra, não tem verdade. Então, não dizer eu guardo, eu conheço, sem guardar, porque torna-se mentiroso. Então, o mentiroso não tem parte no reino dos céus. Não tem parte, Shaul disse isso, e Johannes também afirma isso em Apocalipse, na Revelação, que as pessoas mentirosas não têm parte no reino dos céus, mas no lago que age com fogo e enxofre, sabe, a segunda morte. Porém, os líderes religiosos, as religiões, têm feito isso. Eles têm, apesar de você não poder servir dos senhores, levar a dois donos, né? E no caso aí, o Espírito que vinha para guiar toda a verdade, eles desvirtuaram. Eles criaram meios para tirar essa verdade do Espírito Imaculado da vida das pessoas. Porque o inimigo sabe que se o Espírito Imaculado do Pai vem na sua vida, na minha vida, nos dirige toda a verdade, o inimigo perde força. Ele não tem como enganar, porque nós conhecemos toda a verdade. Porém, o que ele quer? Que nós sejamos envolvidos na mentira. Por isso está escrito que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respleça a luz da verdade. Então a verdade não vai brilhar, e quando você estiver com as mentes verdadeiras, com as mentes cegas,
os olhos espirituais somente, que é a sua mente, cega para as coisas do Pai, não vendo as coisas do Pai, mas preso nas coisas da carne. Então, é necessário acordar, porque os líderes das religiões estão fazendo isso com a humanidade, com o povo do Eterno. Pessoas sinceras, pessoas humildes, pessoas que desejam realmente salvação, mas por causa da aberração ensinada, das mentiras ensinadas pelos pregadores atuais, eles têm perdido o fogo da salvação e viviam um fator de religiosidade. Prosperidade e religiosidade é o que predomina hoje no meio religioso, e isso não salva ninguém, né? Então vimos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 22 a 25, diz o seguinte: alegando serem sábios, tornaram-se tolos. Isso acontece com os líderes religiosos, os atuais líderes, de muito tempo já, né? Pois, na verdade, eles deixaram de honrar e adorar o Criador imortal para honrar e adorar meras imagens que são feitas à semelhança de seres humanos, mortais, como também de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso o Eterno os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem a seus corpos entre si. Então eu estava falando da imoralidade, da indecência, do indecoro que hoje existe nas pessoas, né? As pessoas estavam adorando a um Deus que não proíbe eles pecarem. Hoje tem uma palavra, um dizer dentro da educação, no mundo religioso, que diz assim: estamos na graça. E por estar na graça, precisa mais guardar mandamento, quer dizer, está dizendo que por estar na graça, não precisa mais obedecer. Agora, estando na graça, pode pecar. O que estão dizendo é isso, que estando na graça pode pecar. Porque a quebra do mandamento, inclusive do sábado, é pecado, porque 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4, diz que a violação da Torá é pecado, a violação da lei que está na Torá é pecado. E a violação, e quando nós violamos o sábado do Eterno, o quarto mandamento, nós estamos então violando a Torá, isso é pecado. E o salário do pecado, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Agora, de repente, como ela vai dizer para mim que agora o salário não é para ser guardado, o mandamento não é para ser guardado, porque o mandamento dos judeus não é para nós, fazendo acepção de pessoas, mais uma vez pecando. Tiago diz que o Eterno não faz acepção de pessoas. Se esse Deus que eles lá faz acepção de pessoas, o nosso não faz. O Criador dos céus e da terra não faz acepção de pessoas, porque a acepção de pessoas é pecado, é condenável, abominável pelo próprio Eterno. Então precisamos ter consciência de que a nossa vida precisa estar de acordo com a palavra do Criador. Por isso o Eterno os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Quer dizer, que as pessoas pegam os seus próprios corpos, vaidade, em cima de vaidade, roupas indecorosas, atos, relações indecorosas, casamentos indecorosos, vidas indecorosas. Então tudo porque por entrega à imundície, por eles não honrarem o Eterno, não adorarem o Eterno, pois eles trocaram a verdade do Eterno pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, em vez de adorar e servir o Criador, o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre, Anaó. Então vemos que os homens, a liderança das religiosos de atualidade, entrando todos os líderes, seja eles, não importa a sua facção religiosa, se católicos, se espíritas, se evangélicos, qualquer edificação, se eles não guardam o mandamento do Eterno, se eles não cumprem com a palavra do Eterno, se eles não estão unidos ao Eterno, junto ao Eterno, trabalhando, sendo guiados pelo Espírito do Eterno, então eles erram, eles pecam, porque eles estão transgredindo a palavra do Criador. Então essa fé que eles exercem é uma fé espúria, é uma fé sem obra, uma fé sem obediência, né? É uma fé de ganância, é uma fé que apenas para fundamentar o slogan de lucro, apenas visando lucro, é uma fé marketing, né? Comercial, que você vai vender algo que você nem tem. Então vê grandes templos aí vendendo heresias, são supermercados de heresias, onde homens enganadores de mentes privados da verdade estão lá vendendo mentira, vendendo heresia, prometendo coisas que não pode fazer, e até dizendo ser os donos da situação ali, quando na verdade o dono de tudo é o próprio Criador. O Eterno, por meio do sacrifício do Mashiach, nos chamou para sermos livres, para nos libertar, para a liberdade fomos chamados, isso mediante a nossa confiança, a nossa fé nele. Isso está em Gálatas 5, versículo 1, que diz: o Mashiach nos libertou para que nós sejamos realmente livres,
Por isso, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, nós, quando fomos chamados pelo Eterno para servirmos ao Criador, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da carne, nós já éramos escravos, estávamos escravizados, mortos, nossos delitos e pecados. Porém, ele nos chamou para sermos livres, conforme está aqui o texto. Pois quem permanece na prática libertina do pecado, está escravizado pelo pecado. Então as pessoas trocaram a liberdade que o Eterno lhe dá para viver uma vida de libertinagem. Eu ouvi as pessoas dizer assim: o corpo é meu, faço o que quiser, a boca é minha, falo o que eu quiser, eu como, a boca é minha, como o que eu quiser, os pés são meus, vou para aqui, então a vida é minha. Você não respira coisa nenhuma. E eu pergunto, se a vida é tua, meu amigo, meu irmão, por que você morre? Então, se a vida é sua, você nunca vai morrer, porque ninguém vai querer perder a vida, aquilo que você tem por conta própria. Então, se você um dia morre, fica sem a vida que você tem, porque essa vida não é sua, foi o Eterno que lhe deu. E um dia ele vai pedir essa conta, vai pedir a sua vida de conta lá. E diz que naquele dia ele pedirá conta de todas as palavras, até em todas as palavras que os pecadores fizeram contra ele. Então vimos que as pessoas não só têm palavras, como têm praticado ações, feitos, atitudes, profanando, blasfemando o nome do Eterno, do seu poder e dos céus por inteiro. Aqui em Elcana, capítulo 8, verso 34, diz o seguinte: E Alxa respondeu-lhe: Em verdade lhes digo, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Veja bem que aqui quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então todos nós que praticamos o pecado somos escravos do pecado. Então para isso o Eterno nos chamou para sermos livres. Ele não nos chamou para sermos escravos. Então quando você é chamado para a mensagem das boas novas, salvação pela fé no Mashiach, você está sendo chamado para ser liberto, porque você não está liberto. E muitas vezes nós atendemos chamado, mas não aceitamos a liberdade. Então achamos melhor, fica a nossa libertinagem. Eu quero estar liberto, mas eu quero fazer o que a minha carne pede. Então nessa conotação de coisas, e quando eu estou praticando a minha liberdade, segundo a minha carne, então isso para o Eterno é liberdade. Que liberdade que ele nos liberta. E essa vida de pecado, em nome da liberdade, ela é uma libertinagem. Então ela está nos escravizando ao pecado de maneira muito mais sutil do que antes. Porque antes quem estava no adultério, quem estava no crime, na mentira, no engano, na idolatria, é mais fácil dizer para ele que ele está nesse pecado, preso nesse pecado. Porém, quando você confessa a fé, confessa o nome de alguém, no caso de Jesus, de Yeshua, de qualquer outro, sei que você queira confessar, aí você deu a entender que você agora está liberto. Então vai ser mais difícil você compreender, entender, aceitar que você está escravizado ainda. Então é isso que os judeus fizeram. Os judeus, quando o Mashiach disse que eles conhecessem a verdade, se eles conhecessem a verdade, seriam livres, eles reagiram ali em Elcana capítulo 8, verso 31, quando o Mashiach disse que eles seriam libertos, eles ficaram revoltados. Libertos do quê? Quando no 32 eles disseram, conhecereis a verdade os libertará, eles reagiram no 33 para frente, eles reagem. Porque nunca fomos escravos de ninguém, como disse tu, sermos livres. Então é o que a igreja está dizendo hoje. Os crentes não querem não vão aceitar, os crentes atuais, quebrando o mandamento, violando a palavra do Criador, eles não vão aceitar que eles precisam se libertar. Precisamos nos libertar do pecado, da desobediência, da nossa credulidade, para fazer o vontade do Pai Celestial. Então, aí quando eles reagem, o Mashiach vai dizer para eles que eles não estão libertos. No capítulo 8, verso 34, Elcana diz assim: E Alxa respondeu-lhe: Em verdade vos digo que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O judeu é escravo do pecado, praticar o pecado. E nós, que hoje confessamos fé no Mashiach, se continuarmos praticando o pecado, nós, qualquer pessoa do mundo, confessa uma fé em algo poderoso, no Criador, em Deus, será como que ele creia, ele confessa a sua fé, mas permanece fazendo obras da carne, permanece na vida de libertinagem, fazendo o que bem entende, dominando o seu próprio ser, como se ele fosse dono de tudo. Então essa pessoa está escravizada aí pelo pecado, ela está escrava do pecado, e o escravo não fica para sempre na casa do Pai. Essa não é a liberdade para a qual fomos chamados. É uma vida de liberdade de acordo com o mundo, de acordo com a nossa carne. Não. Isso é chamado de libertinagem, uma liberdade que não é liberdade. Liberdade que, na verdade, é uma escravidão.
E nós fomos libertos fomos libertos para não viver mais em escravidão do pecado, da carne e do mundo, de Satanás. Aqui em Yeshayahu, capítulo 42, versos 6 e 7, diz o seguinte: essa é a liberdade para a qual fomos chamados. Nós fomos chamados para essa liberdade aqui. Diz o texto: eu sou Yahweh, que eu o chamei em justiça, e o peguei pela mão, e o guardei, e te dei por conserto ao povo, e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os presos, e do cárcere os que estavam em trevas. Então, vemos aqui que aqui fomos chamados para sermos libertos. Mas como é que o Eterno nos chama? Através do Mashiach. Ele diz, eu te chamei em justiça. Quem fez justiça não fomos nós, foi o Mashiach, o Filho do Altíssimo. E o Eterno pega pela sua mão e o guardou. E a nós foi dado por conserto ao povo. E ele foi dado a nós como conserto, foi dado ao povo como conserto, para a luz das nações. Ele vai trazer luz, a luz da liberdade, a luz da libertação, a luz do conhecimento. Ele vai nos libertar de tudo. Ele vai abrir os olhos dos cegos, ele vai libertar da prisão os presos, ele vai educar, ele vai tirar aqueles que estavam presos em trevas. Essa é a liberdade para a qual fomos chamados. Então, todavia, o homem escolheu ficar preso nos cárceres das trevas, escolheu ficar preso em seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos religiosos, em seus próprios pontos de vista, em suas próprias religiões, e não atentam para a palavra do Criador, que é luz que o Mashiach traz para iluminar todas as nações. Em Yeshayahu, capítulo 29 ainda, que é Isaías, 29, 18, diz assim: naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro. Quer dizer, o surdo ouvirá. Quer dizer, que esse vai haver um milagre. Vai haver um milagre por meio da fé, naquele surdo que vai ouvir. E entre a escuridão e entre as trevas, os olhos dos cegos se haverão. Então, quer dizer, os olhos dos cegos vão se abrir das trevas, né, da escuridão, para ver. Então, o cego vai ver, o surdo vai ouvir naqueles dias. Aquele dia que a luz do Eterno é trazida por Yahushua brilhar na terra. E essa luz já está brilhando há milênios. E nós estamos aqui ainda envolvidos em trevas do pecado, pressionados pelo pecado. Amados, despertemos, porque a hora ruge, o tempo está correndo, estamos chegando no final de tudo. E se nós fizermos a obra que nos foi confiado, nós seremos responsabilizados por isso. O Criador garante libertar o homem da escravidão espiritual e moral da Bibaval, que é a Babilônia. Ele promete nos libertar do engano, da apostasia, desse sistema religioso, enganador do mundo, esse sistema maligno de religião que existe no mundo, impedindo, atrapalhando e sendo como empecilho para o caminho de vida eterna aqueles que creem, aqueles que obedeceram a sua palavra. Mas isso, nós só vamos ser libertos desse poder de Babilônia, desse sistema religioso corrupto, esse sistema religioso abominável, profano, apóstata, quando só podemos fazer isso através do conhecimento da palavra e obediência à palavra de Yahweh. Quer dizer, se nós não conhecemos nosso Pai Celestial, nós conhecemos o Imaculado Filho dele, nosso Salvador Yahushua Mashiach, se nós não conhecemos a sua palavra, se não tivermos a luz da verdade trazida a nós pelo Espírito Imaculado da verdade, que nos guia toda a verdade, de forma alguma conseguiremos nos libertar para servir ao Pai Celestial segundo a sua vontade. Em Alvana, capítulo 8, verso 32, foi quando ele falou: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quer dizer, ninguém pode ser liberto do pecado, da prisão, da cegueira espiritual, das doenças, das enfermidades, da morte. Não vamos ser libertos do mal, da ação do inimigo, de toda a carnalidade. Não podemos ser libertos da morte, de tudo que é ruim, se não for por meio da verdade que o Eterno nos traz. Então, por isso que é preciso conhecer a verdade. O Eterno é o libertador. E Yahushua nos liberta. Ele é o nosso libertador. Ele vem nos libertar, nos salvar. Mas ele faz isso mediante o conhecimento dele, conhecimento da sua palavra. Então, prossigamos, como disse o profeta, vamos prosseguir conhecer o Eterno. Prosseguir conhecer o Eterno é viver a sua palavra, obedecer a sua palavra, conhecer, examinando as Escrituras, para vivermos de acordo com a vontade do Pai Celestial. O homem é livre para fazer diante de algo que lhe é
agradável. Por isso que nós precisamos disso daí. Precisamos sermos agradável ao Eterno, né? Então, e 1 Joana 3:22 diz, então tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque obedecemos seus mandamentos, fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Então, que o Eterno nos abençoe, nos ajude, nos conceda das suas bênçãos, para que possamos sermos agradáveis ao Eterno. E tudo nós pedimos a Ele, a nossa fé funcionar, a nossa confiança nele funcionar. Primeiro disso, quando só vai acontecer isso quando nós obedecermos aos seus mandamentos e fizermos o que é agradável à sua vista. Não é só os mandamentos em si que vai me levar a agradar o Eterno, não. Eu preciso fazer a sua vontade, ter uma vida agradável aos olhos do Pai Celestial, que Ele olhe para mim e se agrade de mim como seu filho, para que Ele possa me abençoar, a mim e a você e a todo aquele que crê em nome de Yahshua. Que o Eterno nos abençoe, em nome do nosso Criador e Salvador Yahshua.